A palavra da semana é genocídio. Foi isso que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, sugeriu que o governo Bolsonaro pode estar fazendo em relação à população indígena. Aliás, ele alertou os militares que, se eles se mantiverem no governo, perigam terminar ligados a isso, a um genocídio. Claro, desde então, formou a grita. Os militares pediram investigação na Procuradoria-Geral da República contra Gilmar e todo aquele escarcéu. Mas vamos botar a bola no chão. Falar em genocídio é exagero? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Aliás, antes da vinheta, clica no sininho. Vamos começar com o básico. O que é genocídio? Não é apenas matar muita gente. É um crime contra a humanidade definido pela ONU em 1948. Atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Não precisa levar à morte, embora, em geral, seja um assassinato em massa. Se você obriga a passar fome, se nega a medicação, se oprime e cria uma situação de terror no qual aquele conjunto de pessoas se submete, porque, no final de contas, é a sobrevivência que está ameaçada, isso também é genocídio. A partir dessa definição, vale falar um pouco sobre os Bolsonaro, sobre a família. Em psicanálise, o velho Dr. Freud falava a respeito de duas pulsões naturais que temos em nós, todos temos. Eros e Thanatos, ou Thanatos, as duas pronúncias existem. Pois bem, o amor e a guerra, o sexo que gera a vida e a morte que encerra a vida, a construção, a destruição. Para um psicanalista, Jair Bolsonaro é puro Thanatos, pura pulsão de morte. Está em toda parte. O objetivo que o seu governo demonstra é o de destruir tudo aquilo que foi criado pela nova república. Quer um MEC que é o oposto do que o Ministério foi nos últimos 30 anos. Quer abrir a Amazônia e desmontar regulação ambiental. Passa a boiada, já disse o Salles, não foi? Pois é. Bolsonaro é também literal nessa pulsão da morte. A ditadura tinha de ter matado 30 mil. O torturador é o seu herói. Policiais precisam de licença para matar. Tem de armar a população toda. Medalhas para policiais ligados a grupos de extermínio e, claro, milícias. E é claro, se Thanatos é tão forte, Eros provoca ojeriza. Qualquer reconhecimento de que a sexualidade humana é complexa o perturba num nível profundo. E é isso que feministas fazem. É isso que o debate a respeito de gênero é, o reconhecimento de que sexualidade é complexa e vasta. Perante o sexo, Bolsonaro não deixou de ser um menino de 11 anos de idade. Então, lá tem o desejo de morte, mas isso torna um genocida? É claro que fica muito mais complicado. Muito daquilo que o presidente gostaria de destruir está inscrito na Constituição de 1988. Por exemplo, a questão dos direitos indígenas. Se dependesse de Bolsonaro, reservas indígenas teriam fim e eles, os índios, seriam simplesmente incorporados à sociedade. A ideia de que há uma cultura nativa que deve ser preservada é uma que lhe escapa. Qualquer cultura que Jair Bolsonaro não reconheça ao olhar pelo espelho não é algo que mereça ser preservado. Isso é algo declarado, tá? Ele não esconde o seu desejo. E é aí que entra o argumento do genocídio. Uma ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, a brasileira Sylvia Steiner, cita o caso de Darfur, no Sudão. No primeiro momento, a corte não quis indiciar o presidente Omar al-Bashir, mas depois o fez. Concluiu que a inação, ao não se mover para evitar o crime, constitui também uma forma de ação. A população indígena está abandonada. Há invasões das suas terras a toda hora que são literalmente incentivadas pelo governo. E povos mais isolados têm imunidade baixa, não são tão expostos a vírus quanto aqueles que vivem em contato com multidões o tempo todo. É genocídio?
Isso só um tribunal poderia dizer. Mas o ponto importante da provocação de Gilmar Mendes não é esse. Gilmar é político. Ele passou os últimos 20 anos entrando e saindo das casas, olha, de presidentes, vice-presidentes, senadores, deputados, a toda hora costurando, debatendo, negociando. O ministro não usa uma palavra pesada, assim como um militante de rua. Ou seja, Gilmar não faz nada sem querer. O ministro mandou uma mensagem para as Forças Armadas. Ele disse o seguinte: pós-pandemia vai ficar muito feio para o governo Bolsonaro. Sabe por quê? Não são apenas os indígenas. Em algum momento, teremos como fazer a conta. Saberemos quantas pessoas teriam morrido de Covid se o governo tivesse organizado uma quarentena nacionalmente e estabelecido uma política de resgate econômico que pudesse, ao mesmo tempo, manter os mais pobres em casa e os pequenos empresários com seus negócios vivos. Escolheu fazer muito pouco. Nós vamos descobrir algumas dezenas de milhares de brasileiros que não morreriam se o presidente da República tivesse ouvido cientistas. Gente que entende do assunto. Pode não ser o suficiente para levar a um juízo, mas vai ser dito. E não só no Brasil, tá? Vai ser dito no mundo inteiro. Os generais eram sócios dessa coisa. É um risco. E é uma escolha. Sabe, eles deixaram a ditadura militar com a imagem muito ruim. Havia corrupção e todo mundo sabia. Mas não é só isso. Havia incompetência mesmo. Entregaram o país numa baita crise econômica, com hiperinflação, que a democracia levou quase 10 anos para resolver. Entregaram um país com altíssimo índice de crianças fora da escola na idade de alfabetização. A democracia, ela precisou de 15 anos para consertar o estrago. Agora, claro, mais de 30 anos depois, essa memória se perdeu. E cá estão eles de volta. Eles gostam de falar que têm competência administrativa. Não, eles não têm. Nós estamos vivendo a maior pandemia em um século. O Ministério da Saúde, que tem um ministro-general, não consegue sequer gastar o dinheiro que tem em caixa para gastar. É o quê? Esse dinheiro não é necessário? Governar não é fácil. O que o PSDB tinha e o que o PT tinha era equipe. Gente do partido que entendia de saúde, de economia, de educação e tudo mais. Não era perfeito, não. Todos fizeram bobagem. Houve corrupção. Em alguns casos, corrupção crassa. Mas quando se tem equipe, é pegar o governo e começar a fazer. Jair Bolsonaro não tinha partido, não tinha equipe. Lançou mão dos militares. E eles não sabem governar. E calhou de terem de enfrentar um vírus assassino que mata, derruba a economia. Calhou de ser um governo que não liga para o meio ambiente quando os principais capitalistas do mundo se preocupam muito com o meio ambiente. Um governo que não acredita em ciência num mundo em que economia, ciência e tecnologia estão completamente entrelaçados. Agora, terão de lidar com uma quantidade abissal de mortes. Gilmar Mendes está certo, sabe? Bolsonaro é um aventureiro, ele vai embora. O Exército Nacional? O Exército é uma instituição. Fica. E não vai gostar do que vai aparecer nos livros de história que estão para ser escritos. Porque no tempo da Big Data, sabe, números concretos não desaparecem. O estrago vai aparecer.